Olá, meus alunos, vamos dar início à nossa aula de História. Vamos estudar hoje sobre o Quilombo dos Palmares, que se encontra na página 66 e 67 do material de vocês. Vamos entender como foi o Quilombo dos Palmares, como ocorreu, onde ele se situava, quem foram os seus líderes. Vamos conhecer um pouquinho agora. Nós vemos aí a imagem, né, de algumas pessoas trabalhando. Nós vemos aí que o desembarque dos escravos ele se deu nos portos de Rio de Janeiro, Recife e Salvador. Quando essas pessoas chegavam, né, aqui no Brasil, elas eram levadas para trabalhar nas lavouras de cana-de-açúcar, no plantio, né? Depois aí nos engenhos, depois nas fazendas de café e em seguida, né, posteriormente, nas nas minas de ouro, né? Quando eles chegavam nas fazendas, eles realizavam muitas atividades, né? Trabalhavam como domésticos na casa grande, né? Eles trabalhavam como mucamas, cozinhando, cuidando da casa, lavando roupa, né? Outras se tornavam mães pretas, né? Ou ama de leite, porque elas amamentavam o filho dos seus senhores. Algumas delas, né? Quando vinham aqui para o Brasil, elas eram retiradas delas dos seus filhos e muitas estavam aí amamentando e lá elas davam alimento, né, davam de mamar aos filhos dos seus donos. Alguns deles também mudavam até eram obrigados a seguir a religião dos seus donos. Aí vocês estão vendo, né, os escravos sendo levados, né? Isso aí é chamado de canga. Essa daí eram instrumentos que eram colocados no pescoço dos negros porque eles precisavam vender, né, sair e aí não fugir, porque eram acorrentados, né, como animais mesmo, né, para que eles não pudessem fugir, escapar. Então eles eram colocados e sair para não poder escapar. Vocês estão vendo aí, né, a região pelo qual eles chegavam. Aí tem uma imagem mais ou menos de como era o Quilombo dos Palmares, né? O mais importante dele, né? Existiam muitos quilombos e o mais importante foi o dos Palmares, né? Na Serra de Alagoas e Pernambuco. Ficava na região da Serra da Barriga. Era chamado de Palmares, né? Porque os quilombos foi construído em uma região que possuía um grande número de palmeiras. Então, por isso que era chamado de Palmares. Hoje existe um parque memorial a Zumbi dos Palmares, implantado desde 2007 pelo Ministério da Cultura por meio da Fundação Cultural Palmares, na Serra da Barriga, em Alagoas. Então existe esse parque, né, esse memorial em homenagem a Zumbi dos Palmares. Nós temos aí essa primeira imagem que é de Alcatune. Alcatune, ela foi uma princesa na África. O pai dela, né, era o rei Congo. Ela foi vendida como escrava para o Brasil, né, depois que houve uma guerra e tal, então ela foi capturada e vendida para o Brasil como escrava, mas ela era uma guerreira, né, além de ser uma princesa. Ela teve 3 filhos, né? Quando aqui no Brasil ela teve três filhos. O Gangazumba, né? Dessa foto aqui, eu não encontrei a foto do outro, né? Que era o Ganazumba, e também teve a Sabina. A Sabina era uma mulher que era mãe do Zumbi dos Palmares. Essa informação eu estou trazendo extra para vocês, tá certo? Então, a Sabina era a mãe de Zumbi dos Palmares. Logo, a Alcatune, né, dessa primeira imagem que eu mostrei, que está em preto e branco, ela é a avó de Zumbi dos Palmares, né? Ela foi aí a que lutou, guerreou, né, para que os negros, ela também não resistia à escravidão, ela não aceitava isso, ela foi uma grande guerreira, né? A avó aí, materna, né, de Zumbi dos Palmares. Depois aí nós temos aí uma outra imagem de Zumbi dos Palmares, e essa moça, a Dandara. A Dandara, ela foi esposa de Zumbi dos Palmares, né? Uma outra guerreira que lutou ao lado dele bravamente
para que eles pudessem lutar contra a escravidão, né? Eles não aceitavam isso. Então, Dandara foi a esposa de Zumbi dos Palmares. Nós temos aí, logo nessa outra foto, né, o governador de Pernambuco, esse aí, ó, Caetano de Melo e Castro. Caetano de Melo e Castro, ele foi o governador de Pernambuco, dessa primeira imagem. E ele, né, contratou o bandeirante Domingos Jorge Velho, que está na imagem do meio, para destruir o quilombo. Então, apesar do quilombo ser bem escondido e ter muitos pontos de resistência, né, ele foi atacado, né, por Domingos Jorge Velho. Zumbi tentou resistir com alguns de seus homens, mas ele foi traído e preso. Foi traído, preso, né, e morto. E a sua cabeça foi cortada, presa em um poste e exposta numa praça do Recife, para que ele pudesse servir de exemplo para os demais escravos. Então, ele foi traído, né? Então, Zumbi, ele foi traído. Esse Zumbi, né, foi praticamente o último, né, da resistência, né, do Quilombo dos Palmares. Logo nessa outra imagem, vocês estão vendo aí a guerra, né, a luta, a resistência dos escravos contra esses malfeitores, essas pessoas que queriam aí escravizar, tirar a liberdade deles, né? A resistência de Zumbi e os quilombolas. Bem, gente, essa aí foi a nossa aula de hoje, né? Eu espero que vocês tenham aprendido bastante com essas informações que eu trouxe para vocês, mais informações, né, do que tinha no livro, que vocês possam realmente ter entendido, poder responder às atividades que se encontram no livro de vocês. Tudo que eu falo está de acordo com as questões. Se precisar, dê uma lida no material. Obviamente que algumas informações que eu trouxe não vai estar no livro, porque foi algo que eu trouxe a mais, né? Para enriquecer ainda mais o conhecimento de vocês. Vocês irão realizar a atividade no livro didático, na página 68 apenas, e depois o livro de reforço, na página 141 e 142. Que vocês possam ter uma boa aula, né? E iremos nos encontrar na nossa próxima aula. Até mais!